Eu nunca imaginei que me tornaria uma daquelas pessoas, o tipo que jura ter encontrado um Bigfoot na natureza selvagem, com os olhos arregalados numa sinceridade que beira a loucura. No entanto, aqui estou eu, sentado no meu kitnet apertado, encarando uma xícara de chá reaquecido que já esfriou de novo, tentando articular algo que fundamentalmente fraturou e remontou minha compreensão da realidade. Tenho 53 anos agora, e nos 4 anos desde que minha esposa, Clara, faleceu de um câncer cruel e implacável, as montanhas se tornaram meu único refúgio verdadeiro. Elas são o único lugar onde o peso esmagador da solidão não sufoca completamente o ar dos meus pulmões. Nós costumávamos explorar essas trilhas acidentadas juntos, a cada chance que tínhamos, às vezes acampando por fins de semana inteiros, apenas para estarmos cercados pela congregação silenciosa de pinheiros imponentes e pela sabedoria de formações rochosas ancestrais. Depois que ela morreu, continuei voltando para os mesmos picos e vales, um peregrino desesperado em busca de algum vestígio de sua presença, algum eco remanescente da vida que construímos juntos. O que descobri, em vez disso, foi algo que desafiou toda a explicação racional na qual eu já havia confiado. Algo que me provou, sem qualquer dúvida, que existimos dentro de um mundo muito mais estranho e mais povoado do que a maioria das pessoas jamais conseguiria imaginar. Tudo começou de forma bem simples. Apenas mais uma caminhada de domingo de manhã pela floresta densa, a aproximadamente 56 quilômetros de onde eu moro. O sistema de trilhas não era muito frequentado, uma qualidade que me agradava bastante. Eu ansiava por isolamento, ou pelo menos eu tinha me convencido de que a solidão era a receita necessária para a dor profunda em minha alma durante aqueles meses sombrios e vazios. As flores silvestres da primavera estavam apenas começando a desabrochar ao longo do caminho, pequenas explosões de roxo e amarelo contra a terra rica e escura, e o ar fresco da montanha carregava o cheiro limpo e nítido de neve derretida e cedro fresco. Eu estava caminhando por mais ou menos 90 minutos, minhas botas produzindo um ritmo constante no caminho de cascalho, quando senti pela primeira vez aquela sensação peculiar e primitiva subindo pela minha espinha. Aquele instinto inconfundível que lhe diz, com uma certeza arrepiante, que você está sendo observado. Parei no meio do passo e examinei meus arredores cuidadosamente, meus olhos sondando a vegetação densa e as árvores silenciosas e imponentes, mas não detectei nada em comum, além dos esquilos e corvos comuns, conduzindo suas rotinas diárias e agitadas. Ignorei a sensação como um lapso de paranoia, um fantasma do meu luto, e continuei subindo pela trilha rochosa. Mas aquela consciência de estar sendo vigiado, aquela sensação de olhos invisíveis acompanhando meu progresso, nunca se dissipou por completo. Ao longo das semanas seguintes, toda vez que me aventurava nessas montanhas, eu experimentava aquela sensação idêntica. Tornou-se uma companhia familiar e inquietante em minhas caminhadas. Olhos invisíveis acompanhando cada movimento meu pela natureza. Inicialmente, minha mente lógica se esforçava para encontrar explicações. Talvez fosse um puma, paciente e calculista, ou um urso negro oportunista, curioso sobre a estranha criatura de 2 pernas passando por seu território. Mas a intensidade da observação parecia diferente, mais focada e inegavelmente intencional. O que quer que se escondesse lá no fundo da mata não estava apenas de passagem. Estava deliberadamente me seguindo, me estudando. Comecei a prestar muito mais atenção ao meu redor, parando abruptamente para olhar para trás por cima do ombro, pegando rotas alternativas e menos percorridas para determinar se a sensação desapareceria. Nunca desapareceu.
A sensação era uma pressão constante na minha nuca, uma testemunha silenciosa da minha peregrinação solitária. Então, numa manhã no início de junho, quando o ar estava denso com a promessa do verão, eu finalmente o avistei. Eu tinha parado para recuperar o fôlego perto de um enorme afloramento de granito, o sol aquecendo a pedra sob minha mão, quando detectei um movimento com o canto do olho. Foi algo rápido e deliberado, se escondendo atrás de um imponente Douglas Fir a uns 12 metros acima de onde eu estava. O movimento possuía velocidade e propósito demais para ser qualquer animal normal com o qual eu estivesse familiarizado. Meu pulso acelerou, uma batida frenética contra minhas costelas, enquanto eu girava lentamente a cabeça, fingindo não ter notado nada de incomum. Quando olhei de volta casualmente alguns segundos depois, fingindo interesse no chamado de um pássaro, eu o vi distintamente. Uma figura compacta e escura estava espiando por trás do tronco enorme, me observando com uma curiosidade inconfundível e surpreendente. O Bigfoot era pequeno, pude determinar isso imediatamente. Tinha talvez 1,73 m de altura, coberto por um pelo castanho avermelhado, espesso e um tanto emaranhado. Seu rosto exibia uma expressividade notável, com olhos fundos e penetrantes que irradiavam uma qualidade quase humana de inteligência e profunda consciência. A criatura não era a besta enorme e desajeitada descrita em documentários sensacionalistas e contada em histórias sussurradas ao redor da fogueira. Este parecia mais próximo da minha própria estatura, mais esguio e atlético em sua constituição. Quando nossos olhares se conectaram diretamente, uma faísca de reconhecimento mútuo se formando entre nós, o Bigfoot imediatamente se retirou para trás da árvore. Ouvi sons suaves de farfalhar enquanto ele recuava para o interior da floresta, seus movimentos quase silenciosos. Permaneci absolutamente imóvel por vários longos minutos, minha garrafa de água completamente esquecida em minha mão trêmula. Minha mente analítica, meu último bastião de um mundo previsível, tentava desesperadamente racionalizar o que eu acabara de testemunhar. Talvez fosse algum eremita excêntrico usando uma fantasia elaborada. Talvez eu estivesse tendo alucinações vívidas, um efeito colateral do luto prolongado e do isolamento. Talvez a tristeza finalmente tivesse me empurrado para além da frágil borda da sanidade. Mas em algum lugar no fundo da minha alma, naquele lugar do instinto que conhece a verdade, sem precisar de provas, eu entendi exatamente o que tinha visto. Aquele breve vislumbre foi suficiente para reconhecer que o que quer que se escondesse atrás daquela árvore não era humano, não era um urso, não era nada que eu pudesse convenientemente descartar ou explicar. Um Bigfoot era real e tangível, e estava me observando com um interesse inegável e inteligente. Naquela noite, dormir foi impossível. Fiquei acordado até a primeira luz cinzenta do amanhecer entrar pela minha janela, minha mente fervilhando com um turbilhão de perguntas e cenários impossíveis. Eu deveria relatar isso a alguém oficial? Ao serviço do parque? À polícia? O pensamento foi imediatamente seguido por uma onda de escárnio. Alguém acreditaria no meu relato? Eu já podia ouvir as risadas condescendentes, as sugestões de uma avaliação psicológica. Eu deveria voltar para aquelas montanhas? Ou deveria descobrir locais de caminhada completamente diferentes, lugares onde eu pudesse ter certeza de que estava verdadeiramente sozinho? Uma parte de mim se sentia genuinamente aterrorizada, um medo primitivo do desconhecido. Mas outra parte, uma parte que eu ainda não conseguia compreender totalmente, sentia uma curiosidade intensa e magnética. O Bigfoot não havia demonstrado nenhuma agressão ou comportamento ameaçador. Se alguma coisa, parecia tímido, quase tão curioso sobre mim quanto eu agora estava sobre ele. Quando a manhã de domingo chegou novamente, me vi dirigindo de volta para aquela mesma trilha.
minhas mãos apertadas no volante, completamente incapaz de resistir à atração daquele encontro misterioso. Nos primeiros 90 minutos da minha caminhada, tudo parecia perfeitamente normal. Percorri os zigue-zagues e cumes familiares, ouvindo a cacofonia alegre do canto dos pássaros e sentindo o sol de junho, cada vez mais forte, aquecendo meus ombros. Eu quase me convenci de que tinha de alguma forma imaginado o incidente inteiro, que fora um sonho acordado nascido da solidão, quando ouvi um galho estalar em algum lugar atrás de mim. O som foi agudo, deliberado e perto demais para ser ignorado. Virei-me lentamente, meu coração pulando para a garganta, e lá estava ele. O Bigfoot estava posicionado a cerca de 7 metros de distância, parcialmente escondido atrás de um denso aglomerado de arbustos de Mountain Laurel. Desta vez, ele não fugiu. Nós nos encaramos pelo que pareceu uma eternidade, uma vida inteira passando no espaço silencioso entre nós. Nenhum de nós se moveu, ambos avaliando cuidadosamente a situação. Uma negociação silenciosa, ocorrendo através de espécies e realidades. O Bigfoot deu um passo hesitante em minha direção e eu instintivamente, tolamente, dei um passo para trás. Ele parou imediatamente e eu poderia jurar que detectei algo parecido com decepção cintilar em suas feições expressivas. Permanecemos congelados nesse impasse estranho e silencioso por vários longos minutos. E então, para meu absoluto e estarrecedor espanto, o Bigfoot abriu a boca e vocalizou. A palavra saiu áspera e trabalhosa, como alguém lutando para dominar uma língua estrangeira, as sílabas desajeitadas, mas a intenção clara. Era completamente inconfundível. O Bigfoot disse: "Olá." Minhas pernas quase cederam. Agarrei um broto de árvore próximo para me apoiar, seu tronco fino tremendo junto com minha mão. Meu coração batia tão violentamente contra minhas costelas que pensei que poderia explodir da minha caixa torácica. O Bigfoot tinha falado comigo, em inglês. Ele tinha de fato formado uma palavra reconhecível e se dirigido a mim diretamente, como um ser senciente para outro. Abri a boca para responder, mas nenhum som saiu, apenas um grasnido seco e inútil. Tentei de novo, minha voz tremendo tanto que mal a reconheci como minha. Consegui sussurrar com a voz rouca. Como isso é possível? Como você pode falar?" O Bigfoot deu outro pequeno passo em minha direção, seus movimentos cuidadosos e medidos, como se estivesse se aproximando de um animal, assustado e imprevisível. Quando falou novamente, as palavras vieram lentamente, separadas por longas pausas, como se procurasse pelos sons corretos, montando-os com grande esforço. O Bigfoot disse: "Ouvir? Você. Muitas estações." Sua voz possuía uma qualidade mais profunda e ressonante do que eu esperaria. Um barítono estranho que parecia se originar de algum lugar profundo dentro de seu peito. O Bigfoot gesticulou vagamente em direção à natureza ao redor. Depois, bateu na lateral de sua cabeça com um dedo longo e elegante. Lutei desesperadamente para processar a informação impossível que me era apresentada. O Bigfoot estava me informando que havia aprendido a fala humana ouvindo as pessoas, observando caminhantes e campistas por longos períodos de tempo. Mas há quanto tempo ele estava ouvindo? Quantos anos esse ser passou nessas montanhas, observando silenciosamente, absorvendo nossa língua e estudando nossos comportamentos? Como se sentisse minha confusão, o Bigfoot vocalizou novamente, batendo em seu próprio peito desta vez. Ele disse: "Não jovem, corpo pequeno, espírito velho." O Bigfoot gesticulou para si mesmo, depois abriu os braços, indicando algo muito maior e mais imponente antes de trazê-los de volta para se referir à sua própria estrutura compacta. A compreensão gradualmente se cristalizou em minha consciência.
Um amanhecer surgindo sobre uma paisagem que eu nunca soube que existia. Este Bigfoot não era jovem, apesar de sua estatura menor. Ele era diminuto para sua espécie, talvez, mas existia há um tempo extraordinariamente longo. A criatura havia testemunhado essas montanhas se transformarem ao longo de décadas ou possivelmente séculos. Havia observado inúmeros humanos passando por seu território. Havia absorvido nossa língua ao longo de um período de tempo incompreensível. O Bigfoot deu mais um passo à frente e desta vez eu não recuei. Algo em seus olhos, na maneira gentil e deliberada como se portava, comunicava que eu não tinha absolutamente nada a temer daquele ser. Aquele primeiro encontro genuíno durou talvez 30 minutos. Não trocamos muitas palavras. O vocabulário do Bigfoot era severamente limitado e eu permanecia fundamentalmente chocado demais para formular frases coerentes. Mas algo profundo passou entre nós durante aquele tempo. Algum reconhecimento mútuo de que nenhum de nós estava tão isolado em nossos próprios mundos quanto acreditávamos. Quando o Bigfoot finalmente se virou para partir, desaparecendo de volta na floresta com uma graça e silêncio surpreendentes, senti uma estranha e aguda sensação de perda me invadir. Eu havia descoberto algo precioso e completamente inesperado e não estava preparado para deixá-lo ir. Voltei no domingo seguinte e no domingo depois desse. Todas as vezes, o Bigfoot se materializava em algum ponto durante minha caminhada, sempre cauteloso inicialmente, sempre observando cuidadosamente para verificar se eu estava sozinho antes de se aproximar. Nossos encontros desenvolveram uma espécie de ritmo natural e não dito. Eu subia pelas trilhas, o Bigfoot me seguia a uma distância respeitosa e, eventualmente, parávamos em algum lugar tranquilo e simplesmente existíamos juntos por um tempo. O Bigfoot gradualmente se tornou mais confortável em vocalizar, incorporando novas palavras ao seu vocabulário limitado, embora nunca tenha conseguido formar frases completas. Numa tarde no final de junho, enquanto descansávamos em um tronco caído com vista para um prado alpino intocado e vibrante de flores silvestres, o Bigfoot estendeu a mão e tocou suavemente a minha. O contato me assustou inicialmente. Sua pele era dura e coriácea, mas o toque da criatura foi surpreendentemente gentil, quase terno. Ele apontou para mim, depois para si mesmo, e então fez um gesto que parecia abranger toda a floresta ao nosso redor. O Bigfoot disse, todos um, todos conectados. Ele estava tentando comunicar algo profundo, algo sobre a interconexão de todos os seres vivos, uma verdade que nossa civilização em grande parte esqueceu. Nos meses seguintes, esses encontros se tornaram o ponto focal de toda a minha existência. Eu vivia para aquelas manhãs de domingo em que podia escapar para as montanhas e passar tempo com meu amigo extraordinário, porque era isso que o Bigfoot havia se tornado, um amigo, talvez o amigo mais genuíno que eu já conheci. A criatura nunca me julgou, nunca exigiu nada de mim, nunca me fez sentir inadequado ou quebrado. Simplesmente me aceitou exatamente como eu era. Um homem de meia-idade em luto, tentando desesperadamente encontrar sentido em um mundo que se tornara quase insuportavelmente vazio. O Bigfoot me ensinou coisas durante aqueles meses juntos, lições que acho que não poderia ter aprendido de outra forma. Ele me mostrou como observar verdadeiramente a floresta, não apenas caminhar por ela cegamente. Ensinou-me a reconhecer os sinais sutis da passagem de animais, a maneira como os cervos criam trilhas específicas pela vegetação, como os ursos marcam seu território em certas árvores, como os pássaros comunicam perigo uns aos outros através de seus cantos específicos. O Bigfoot demonstrou como se mover silenciosamente pela natureza, como colocar os pés com cuidado para evitar quebrar galhos, como usar a direção do vento para mascarar meu cheiro,
como se tornar parte da paisagem em vez de um intruso nela. Mas, mais importante, o Bigfoot me ensinou sobre paciência e presença. Em nosso mundo moderno, estamos constantemente correndo, constantemente fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, constantemente pensando no passado ou nos preocupando com o futuro, raramente totalmente presentes no momento em que estamos vivendo. O Bigfoot existia inteiramente no presente. Ele não parecia carregar arrependimentos sobre o ontem ou ansiedade sobre o amanhã. Ele estava simplesmente aqui, agora, totalmente engajado com o que quer que estivesse acontecendo neste exato momento. Lembro-me de uma tarde em particular em que estávamos sentados ao lado de um pequeno riacho borbulhante, observando a água clara fluir sobre pedras lisas e cobertas de musgo. Eu estava perdido em meus pensamentos, mergulhando em memórias de Clara sobre todas as coisas que eu deveria ter dito ou feito de forma diferente, todos os momentos preciosos que desperdicei estando distraído ou preocupado. O Bigfoot estendeu a mão e colocou sua mão pesada no meu ombro, uma âncora gentil me puxando de volta para o momento presente. Ele apontou para o riacho e disse: "Água move, não para. Você, igual." A criatura estava me dizendo que eu precisava continuar seguindo em frente, como a água no riacho. A água não para de fluir porque encontra obstáculos. Ela simplesmente encontra um caminho ao redor deles e continua. Eu estava me apegando ao meu luto como a uma rocha, deixando-o bloquear o fluxo natural da minha vida. O Bigfoot estava gentilmente sugerindo que eu precisava deixar esse luto fluir através de mim e passar por mim, em vez de represá-lo lá dentro, onde ele iria apodrecer e envenenar tudo. Essa foi uma sabedoria difícil de aceitar, mas eu entendi a profunda verdade nela. Outra lição poderosa veio quando encontramos um esquilo morto na trilha, provavelmente morto por um falcão. Senti uma pontada de tristeza ao ver seu corpo pequeno e imóvel. O Bigfoot o pegou gentilmente e o levou para um local ensolarado ao lado do caminho. Ele colocou o esquilo cuidadosamente no chão e gesticulou para que eu me sentasse. Por vários minutos, ficamos em silêncio, observando. Então, o Bigfoot começou a apontar coisas que eu não havia notado. Os insetos já começando a decompor o corpo, devolvendo seus nutrientes ao solo. As sementes presas em seu pelo que seriam liberadas à medida que o corpo se dissolvesse na terra. O Bigfoot disse: "Não fim, mudança, devolver." Ele estava me mostrando que a morte não era um fim, mas uma transformação, uma devolução à floresta que sustentou o esquilo durante sua vida. Ele pegou um punhado de terra e deixou-a escorrer por entre os dedos. Terra aqui, árvore aqui, você aqui, ela aqui, tudo igual. O Bigfoot estava explicando que a morte não rompe conexões, apenas as transforma. O corpo de Clara havia retornado à terra, mas os átomos que a compunham ainda estavam presentes, parte do solo e das árvores e do ar que eu respirava. Nesse sentido, ela estava literalmente ao meu redor, parte da natureza selvagem que amávamos explorar juntos. Essa compreensão me trouxe uma paz tremenda e inesperada, uma libertação final do luto que me esmagou por tanto tempo. À medida que o verão avançava para o início do outono, nossa amizade se aprofundou consideravelmente. Desenvolvemos uma espécie de comunicação que transcendia palavras, um entendimento mútuo construído sobre observação e intuição. Um encontro particularmente memorável ocorreu no final de setembro. Eu estava tendo uma semana especialmente difícil. O aniversário da morte de Clara se aproximando e remexendo toda a dor que eu pensei que tinha começado a processar. Fui para as montanhas me sentindo absolutamente miserável. Lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto eu caminhava.
O Bigfoot apareceu mais cedo do que o normal, pisando diretamente na trilha na minha frente, em vez de observar a distância primeiro. Ele me olhou por um longo momento, aqueles olhos penetrantes parecendo ver diretamente em minha alma. Então, sem uma palavra, ele deu um passo à frente e envolveu seus braços longos e poderosos ao meu redor, no que só posso descrever como um abraço. Eu desabei completamente, soluçando contra o peito do Bigfoot, enquanto ele me segurava firme, mas gentilmente, fazendo sons suaves e retumbantes no fundo de sua garganta, que eram de alguma forma incrivelmente reconfortantes. Ficamos assim por não sei quanto tempo. Essa criatura impossível, oferecendo consolo a um homem quebrado no meio da natureza selvagem. Quando finalmente recuperei um pouco da compostura, o Bigfoot me soltou e enxugou gentilmente as lágrimas do meu rosto com seus dedos ásperos. Ele disse: "Ela aqui, sempre aqui." A criatura colocou uma mão sobre meu coração. Depois, varreu o outro braço para abranger a floresta ao nosso redor. O Bigfoot estava me dizendo que minha esposa não tinha realmente partido, que ela ainda estava presente no mundo ao meu redor, nas árvores e montanhas que amávamos juntos em meu coração e memórias. Isso me trouxe mais conforto do que meses de condolências bem-intencionadas de amigos e familiares jamais trouxeram. À medida que o outono se aprofundava e as folhas dos álamos se tornavam um dourado brilhante e cintilante, comecei a levar pequenas oferendas em minhas caminhadas. Nada elaborado, apenas coisas que eu achava que o Bigfoot poderia achar interessantes. Levei um pequeno espelho de mão que fascinou a criatura infinitamente. Ele passou quase 1 hora examinando seu próprio reflexo, fazendo diferentes expressões. Levei uma gaita e, embora não conseguisse descobrir como tocá-la, ele gostou dos sons que conseguia produzir. Mas seu favorito absoluto era a pasta de amendoim. A primeira vez que lhe ofereci uma colherada, seus olhos se arregalaram com o que só posso descrever como puro deleite. Ele saboreou aquela pasta de amendoim como se fosse a mais fina iguaria imaginável. A criatura também começou a me trazer presentes em troca. Pedras interessantes, penas de pássaros raros, pedaços de madeira com formas incomuns. Eu valorizava esses presentes mais do que qualquer coisa que possuía. Eles representavam a amizade e a confiança de um ser que a maioria das pessoas se recusava a acreditar que existia. Um presente particularmente significativo veio no início de outubro. O Bigfoot me levou a um local isolado no fundo da floresta, onde um aglomerado de cogumelos incomuns brilhava fracamente com bioluminescência. Ele colheu um com cuidado e me entregou dizendo: "Luz no escuro." Como você. Entendi a metáfora imediatamente. A criatura estava me dizendo que eu trazia luz para sua existência solitária. Fiquei profundamente comovido com esse gesto, pelo sentimento profundo expresso por palavras tão simples. O Bigfoot também me mostrou sua morada, uma caverna natural formada por enormes rochas, um gesto de confiança absoluta. Ele disse: "Meu lugar, você vem se precisar", me oferecendo o santuário. À medida que outubro avançava para novembro, comecei a sentir uma mudança em seu comportamento. Ele parecia mais contemplativo, retraído. Então, em uma manhã cinzenta de novembro, enquanto estávamos sentados observando a névoa rolar pelo vale, ele finalmente conseguiu comunicar o que o estava incomodando. Ele apontou para si mesmo. Depois, fez um gesto amplo em direção às montanhas distantes. Ele disse: "Preciso ir." Chegou a hora. Meu coração afundou. A criatura estava me dizendo que precisava partir. Eu queria implorar para que ficasse, mas entendi que essa partida era necessária, uma parte de sua vida que eu não podia compreender. Perguntei quando ele iria. Ele levantou as 2 mãos, abrindo e fechando-as várias vezes. Mais alguns dias. Ele queria se despedir adequadamente.
No que eu de alguma forma sabia que seria nosso último dia juntos, o Bigfoot me levou a um cume alto com vista para a vasta natureza selvagem. Sentamos lado a lado enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com laranjas e roxos brilhantes. Finalmente ele se virou para mim e falou mais palavras de uma vez do que eu jamais o ouvi juntar. Você me ensinou também. Sozinho, muito tempo, você mostrou amigo possível. Diferente não importa. Percebi com um sobressalto que nossa amizade tinha sido tão significativa para ele quanto para mim. A criatura enfiou a mão em uma pequena bolsa tecida com fibras vegetais e tirou uma pedra lisa, diferente de qualquer uma que eu já tinha visto, verde escura, com veios de ouro correndo por ela. Ele pressionou a pedra na minha palma. Levar eu levar você, sempre. Nós nos levaríamos em nossos corações para sempre. Eu tirei algo que havia trazido, uma fotografia de Clara e eu, caminhando nessas mesmas montanhas. Entreguei à criatura e expliquei quem ela era, como sua morte havia me quebrado e como a amizade dele me ajudou a me curar. A criatura estudou a fotografia com atenção, depois olhou para mim com profunda compaixão, dobrou cuidadosamente a fotografia e a guardou em sua bolsa. Ela, orgulhosa, disse ele colocando as mãos nos meus ombros. Você forte, você bom. Aquelas simples palavras de afirmação daquele ser impossível me tocaram mais profundamente do que posso expressar. Ficamos naquele cume até a escuridão total cair. Eventualmente, o Bigfoot se levantou e me abraçou uma última vez. Quando nos separamos, ele colocou uma mão sobre meu coração, depois sobre o seu, e apontou para as estrelas acima de nós. Estávamos conectados por aquela mesma força universal que conecta todas as coisas. Ele se virou e começou a caminhar em direção à floresta escura, parando uma vez para olhar para trás. Levantei minha mão em despedida e ele espelhou o gesto. Então, ele desapareceu nas sombras, me deixando sozinho no cume. Nos anos que se seguiram, continuei a percorrer aquelas mesmas trilhas todos os domingos. Nunca mais vi a criatura, mas às vezes encontro pequenos sinais, uma pedra incomum colocada em um tronco, um padrão de galhos quebrados, e escolho acreditar que são mensagens, lembretes de que ele se lembra de mim. Nunca contei minha história a ninguém. Quem acreditaria? Eu não poderia trair a confiança do meu amigo daquela maneira. Em vez disso, carrego as memórias e as lições silenciosamente, deixando que elas moldem como eu vivo minha vida. Tento me mover pelo mundo com a mesma graça e consciência silenciosas que o Bigfoot demonstrou. Tento estar mais presente, encontrar alegria nas pequenas coisas, viver em melhor equilíbrio com a natureza. Aquela pedra verde fica na minha mesa, um lembrete constante e tangível de que nossos encontros foram reais, que magia e maravilha ainda existem neste mundo se apenas permanecermos abertos a descobri-las. Não sou mais o homem quebrado que sentiu pela primeira vez aqueles olhos o observando das sombras da floresta. Fui reconstruído, moldado por uma sabedoria muito mais antiga que a minha. E por isso serei eternamente grato. A natureza selvagem chama, como sempre faz, e eu atendo, pronto para quaisquer lições que o dia de hoje possa trazer.